Vou falar bem rápido, tá? Que a gente está na aula 3, na aula 4 de aminoácidos. A gente vai ver esses tópicos na aula de hoje. Essa aqui é uma estrutura básica de aminoácidos, está mostrado na forma zwitteriônica, que a gente fala. Zwitteriônica é quando a gente tem as cargas positivas e negativas na mesma molécula. Aqui foi um exercício em que os alunos fizeram para identificar quais espécies reagem com base e quais espécies reagem com ácido. O objetivo desse exercício é você identificar o grupo mais ácido e o grupo mais básico, certo? Então, na presença de um ácido, essa espécie vai ser protonada para virar um ácido protonado, mas em meio ácido, essa espécie vai ser protonada para virar o NH3+. E da mesma maneira, a base reage com ácido para levar o carboxilato, e a base reage também com NH3+, para virar NH2-. E esse exercício serve muito justamente para a gente saber o que acontece quando a gente joga um aminoácido em meio básico ou em meio ácido, tá? Então, se você jogar isso aqui em meio ácido, ele vai protonar a espécie mais suscetível a receber hidrogênio, que é essa daqui. E quando você está em meio básico, a espécie mais suscetível a perder hidrogênio é esse hidrogênio do NH3, tá? Então, a gente tem que lembrar, então, em pHs muito ácidos, o aminoácido está totalmente protonado, e pH ácido, olha só, ele tem uma carga, um saldo de carga positivo, né? E quando você tem um pH básico, ele está totalmente desprotonado, e você tem um saldo de carga negativo, que é oriundo da desprotonação do ácido carboxílico, tá? Uma coisa importante, principalmente em titulações, pessoal, quando você titula aminoácido, geralmente a gente põe o aminoácido no pH mais ácido, no meio ácido, desculpa, e aí a gente começa a adicionar a base aos poucos, tá? Então, o esquema certo de fazer titulação, que eu vou repetir isso lá na frente, é começar dessa forma e adicionando base, por exemplo, NaOH no meio, e aí ele vai desprotonando, e aí você vai descobrir a concentração, o pKa, algumas propriedades desse aminoácido. Outra coisa, já adiantando aqui, última informação, pessoal, aqui, quando você tem a espécie toda protonada, a gente tem dois ácidos aqui, ó. Esse é um ácido e esse é um ácido. Quem que é o ácido mais forte? Se vocês observarem aqui, a adição de base, ele vai desprotonar o ácido mais forte. Entre esses dois aqui, é o ácido carboxílico, é uma função orgânica mais forte, tá? Vou colocar mais forte. Por isso que ele é desprotonado o primeiro, e esse aqui ainda não é desprotonado. E aí, depois que você desprotona todo o ácido, aí é a vez do grupo amino ser desprotonado, vai perder o hidrogênio, tá? Então, por isso que há uma sequência. Primeiro desprotona o mais forte, o ácido mais forte, e depois desprotona o amino protonado, que é um ácido relativamente fraco, né? Então, ele vem depois de você desprotonar o ácido. Por isso que isso aqui chama ácido carboxílico. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar de modo esquemático como que seria essa titulação no laboratório, né? Titulação é uma coisa que assusta muita gente. Eu vou mostrar os dois principais, que é o colorimétrico e o potenciométrico. Tá? O colorimétrico é o tradicional. Então, você põe lá um suporte universal, põe algumas garras, segurando isso aqui, que se chama bureta, tá? Bureta é tipo uma coluna com uma torneira no final. Então, isso aqui é uma torneira, tá? E ela é graduada. Então, a gente tem uma escala aqui de volume. E essa graduação aqui, a gente coloca aqui dentro, que solução a gente coloca aqui? Por exemplo, a gente coloca uma solução ácida ou básica, dependendo do que você for titular, de concentração conhecida, tá? Então, o que a gente coloca na bureta é o que a gente sabe a concentração. E aqui é onde a gente quer saber a concentração. Por exemplo, se você vai titular com ácido, é uma solução de base, estou colocando OH- desconhecida, ou uma solução de ácido desconhecida, e aí você precisa colocar base. Então, se você tem um ácido, você joga base. Se você tem uma base desconhecida e você quer saber a concentração, aí você coloca um ácido de concentração conhecida. Além
dos componentes aqui, você precisa adicionar um terceiro, no caso de uma titulação colorimétrica, que é o indicador. Indicador, ele trabalha com uma mudança de coloração, quando você varia o pH no decorrer da titulação. Nesse caso aqui, ele está de incolor, ficou rosa. Então, provavelmente, existem vários tipos de indicadores, né? Fenolftalina, azul de metileno, existem vários, verde bromocresol, tá? Metiorange, vários tipos de coloração, tá? E esse indicador colorimétrico é justamente o sinal em que, por exemplo, você começa daqui e ocorreu essa variação de volume, essa variação de volume é importante para você descobrir a concentração da amostra desconhecida. Por quê? Porque o número de mols que você usa de base ou de ácido é a mesma que você precisa para neutralizar a base ou o ácido. Então, o número de mols que você usou para neutralizar, e a neutralização causa a alteração da cor, né? É a indicação de que a titulação, você neutralizou o ácido ou neutralizou a base, o número de mols envolvidos para neutralizar é a mesma, então. Ou seja, o número de mols que estava aqui e aqui são iguais. Então, o número de mols de ácido ou de base que você usou equivale ao momento que você virou, ou que é a mudança de coloração aqui da solução. Então, como você sabe aqui a concentração, você faz concentração, estou colocando no modo geral aqui, em mols por litro, é número de mols dividido por volume. Se você sabe o volume e você sabe a concentração que você usou dessa solução, você sabe o número de mols aqui. E esse número de mols equivale ao número de mols que tinha aqui dentro. Sabendo o volume que você tem aqui, você descobre a concentração da sua solução desconhecida, de um ácido ou base desconhecida. Falando bem por cima o aspecto de titulação. A gente também tem a titulação potenciométrica, que é o jeito mais atual de a gente usar, porque a gente usa um pH-metro, né, um dispositivo eletrônico que mostra a variação, principalmente titulações ácido-base, a mudança do pH de uma forma mais sensível, né? Ele usa um eletrodo de vidro, e esse eletrodo de vidro ele determina em tempo real as variações da concentração de hidrogênio no meio. Tá? Então, por isso que mede o pH. Tá? E esse dispositivo, como é um dispositivo eletrônico, ele se baseia, então, na diferença, na medição da diferença de potencial dos dois eletrodos que estão aqui dentro. Eu vou colocar esse link aqui depois. Quem tiver interesse, ele é um joguinho. Ele é bem interessante, porque ele trabalha bem, ele chega bem próximo ao que a gente costuma fazer no laboratório, que é esse aqui, ó, o Virtual Titration. Ele é bem simplesinho, nada demais. Ele só tem o modo simulação aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui para mostrar para vocês. Você clica aqui na campainha para chamar o técnico. O técnico vai perguntar para você o que você quer titular. Tá? Então, ele está em inglês. O primeiro é que ele está em inglês, né? Então, você fala, eu quero titular uma base forte, tá? De concentração... O ideal é uma concentração desconhecida e você descobrir, né? Então, vamos fazer uma simulação com uma concentração conhecida, tipo 0,1. Tá? O volume inicial é esse. Agora, a concentração da amostra diluída é... esse aqui é o titulante, né? O que vai ficar na bureta. Então, vou colocar uma escala pequena também. Tá? E aqui tem a opção de você usar o pH-metro ao mesmo tempo com o indicador, ou só o indicador, ou só o pH-metro. Tá, vamos deixar os dois para ver o que acontece. E aí ele pergunta se é isso mesmo que você quer titular. Você quer titular 1 ml de uma solução 0,1 mol por litro de NaOH com 0,1 mol por litro de HCl, usando o pH-metro e o indicador, certo? Fazendo os cálculos aqui bem rápidos, você tem concentrações iguais de base e de ácido. Então, se você está usando só 1 ml de base, você vai precisar só de 1 ml de ácido, certo? Então, aqui tem a base, ó, tá dando pH 13, porque é 0,1 mol por litro de base. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui para dar uma diluída. Aqui tem o caderno, né, que mostra que você
a variação do pH aqui no decorrer da titulação. E aqui, ó, você clicando aqui na torneirinha da bureta, ele vai perguntar qual é o volume que você quer colocar em ml, tá? Vou colocar só 0,1. E aí vamos ver o que acontece. Tá? Caiu uma gotinha, mudou um ponto com o pH, e aqui seria o caderno de laboratório de vocês, né? Onde a gente anotaria as variações do pH em função do volume adicionado de líquido. Eu vou adicionar mais 0,1, outro, mais 5, 6, 7, 8, 9. Aí você tem que virar a folha aqui. Pronto, virou. Foi para 7, tá? Então, aqui a gente vê que mudou bruscamente o pH. Então, eu adicionei a quantidade equivalente em mols para neutralizar essa base. E aí, se eu continuar adicionando, ele vai ficando mais ácido, cada vez mais ácido com o decorrer do tempo. Tá? E aí, no final, você pode clicar aqui em curva de titulação, que vai mostrar mais ou menos a curva de titulação. Aqui foi uma curva de titulação de base, né? Então, ele fica com um aspecto um pouquinho diferente, tá? Você vê que a curva ficou um pouquinho feia aqui, porque ele ficou muito comprimida, né? Aí é um problema de escala aqui, que depois você pode corrigir. Se você fizer uma titulação adicionando bem menos do que 0,1, você pode jogar 0,01 e ficar cotejando aqui, que você vai ter mais dados na curva, né? Deixa eu só tirar aqui. É isso, é um bem simplesinho, nada demais, mas representa um pouco a rotina de laboratório, tá? Você vê que a adição de água aqui não afeta o número de mols, só afeta a concentração. Tá? O importante é o número de mols que contém aqui e o número de mols que você vai usar aqui para neutralizar esse número de mols que contém aqui dentro. Certo? Bom, então vamos já para a atividade, para que a aula não fique termine muito tarde. Bem, vocês vão usar aquele programinha de novo, o chemix.org. O roteiro original, se a gente tivesse na aula presencial, vocês teriam que fazer uma série de procedimentos, né, e fazer uma montagem também, tá? Que é a montagem de um sistema de titulação, tá? Então, lá no Chemix tem alguns acessórios que a gente pode usar, que envolvem muito o experimento de hoje, tá? Então, esses seriam os acessórios. No caso do experimento presencial, a gente trabalha com glicina, arginina e ácido glutâmico. E o objetivo desse experimento é basicamente fazer uma curva de titulação da glicina, arginina e ácido glutâmico, tá? Você teria uma solução conhecida e você titularia com uma concentração conhecida de ácido clorídrico. Mas, professor, se você já tem a concentração conhecida, qual que é o objetivo desse experimento? Então, quando você tem uma amostra conhecida de aminoácido, o objetivo desse experimento é você tentar identificar os pKas, tá? Então, aminoácidos, eles possuem o pKa1, que é do grupo ácido carboxílico, possui pKa2, que é do grupo amino, protonado, e dependendo do aminoácido, ele pode ter o pKa do grupo lateral, que a gente costuma chamar pK3 ou pKr, tá? Então, o objetivo desse experimento no laboratório é determinar esses 3 valores de pKa, tá? Então, o ácido aqui serve para justamente você deixar ele pH 2, e o NaOH seria o titulante aqui dessa titulação, tá? Então, você vai pesquisar lá no Chemix e tenta fazer uma montagem experimental, tá? Eu vou deixar isso aqui. Esse seria mais ou menos o experimento no modo presencial. Então, como todos vocês têm acesso livre aqui ao Jamboard, então vocês podem ir voltar e fazer uma leitura rápida aqui de como a gente faria isso no laboratório. Mas a tarefa de hoje é essa daqui, pessoal. Então, vocês vão fazer uma montagem de uma titulação usando o chemix.org, tá? Parecido com aquela primeira aula lá que vocês fizeram a montagem da filtração simples.
Mas agora vocês vão fazer de uma titulação potenciométrica mais completa possível. Ok? Onde estão a base, o aminoácido, usar os acessórios, tá? E na mesma folha, vocês vão colocar na outra metade, vocês vão procurar na internet a curva de titulação dos aminoácidos que cada grupo vai trabalhar. E indicar os valores de pK1, pK2 e pKe. E o PI também, tá? Se der, também para colocar o link da referência. Só parece muita coisa. É bastante coisa. A tarefa de hoje vai demorar um tempinho, pessoal. E aqui vão, se puder colocar mais um quadradinho, colocar o nome de quem participou, tá? Eu vou pedir, por favor, para vocês não trollar aqui os slides, tá? Não apagar os frames, porque a edição está totalmente livre, ok? E aí vocês vão postar pelo menos até as 10h30, para não ficar, para que a aula não acabe muito tarde. E a gente vai avaliar rapidinho cada um das tarefas de hoje. Como que eu faço isso? Então, aqui, ó, do slide 11 ao 20, cada slide aqui, a partir do slide 11, é de cada grupo. Então, o slide 11 é do grupo do Error 404. Vocês vão procurar informações sobre a prolina. Então, desse lado aqui, ó, nessa metade, vocês vão colocar a montagem. E aqui, outra parte do grupo, vocês podem até dividir o grupo, vocês vão procurar informações sobre a curva de titulação da prolina. O grupo 2, que é o bad carbs, vai trabalhar com tirosina. De novo, aqui a montagem e aqui a curva. A curva vocês conseguem achar na internet, tá? Sugiro até colocar em inglês para ficar mais, para conseguir achar mais facilmente. O grupo 3, o bioquinta aqui, vai fazer a fenilalanina, montagem aqui, a curva aqui. O grupo 4 vai ser que não tem nome, porque nunca tive retorno desse grupo. Tá, o grupo 5, o grupo Bom Dia, vai ser a metionina, então vocês vão trabalhar só nesse slide, tá? Só nesse frame que o Google chama. A curva desse lado e a montagem aqui. O grupo dos atrasados vai trabalhar com a treonina. Grupo 7, arginina. O grupo 8, incógnito, vai trabalhar com a glicina. O grupo 9, o grupo dopamina, vai trabalhar com a histidina. E o grupo whey proteins mesmo? Não, acho que eu escrevi errado aqui. Tá, vocês vão trabalhar com o ácido glutâmico, ok? Vou pedir para, então, cada grupo respeitar o seu, trabalhar apenas com o seu frame e não sabotar o dos outros. Se eu descobrir que tem alguém mexendo, tenho aqui os nomes de quem tá mexendo, tá? Então, vocês estão em acesso livre. Então, para colocar a figura, pessoal, vocês vão clicar aqui, adicionar imagem, fazer o upload, e ele vai aparecer a imagem, e aí você só redimensiona do lado correto, tá? E aqui é uma nota adesiva que você pode colocar os integrantes do grupo que estão participando hoje, ou simplesmente colocar um texto também serve da mesma maneira, tá? Não sei se vocês entenderam. Tudo bem? Beleza. Eu vou estar disponível no chat. Chegou algumas mensagens aqui? Não. Tá? Eu vou estar disponível no chat até a aula inteira, né? Eu só vou fazer uma pausa para ir no banheiro, mas aí é só mandar um chat que eu vou tentar atender na hora, tá? Entenderam? Então, mãos à obra. Então, daqui 40 minutos, a gente... 40 não, até 10h30, né? Daqui 50 minutos, a gente vê como ficou o trabalho, tá? Eu não quero nenhum plágio também, então, cada um faça o seu. Se quiser colocar perto das 10h20, né, para que ninguém copie, pode fazer assim também. Mas eu acho que não vai ter problemas de plágio aqui, não. Tá? Então, mãos à obra, pessoal. De novo, eu vou voltar lá. Cada um tem o controle do Jamboard inteiro, então dá para ir e voltar a qualquer hora. Então, curva de titulação do lado direito e a montagem da titulação.
tá? Isso aqui tem na internet, então, se vocês conseguirem achar direitinho, isso aqui não vai ter problema. O que vai diferenciar de um grupo para o outro vai ser a montagem, tá? Porque aí cada um vai fazer do seu jeito. Certo? Então, lá para 10h30 a gente se encontra de novo aqui, tá? Mãos à obra, pessoal.